Olá, meus queridos do nono ano, bom dia para vocês. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham descansado o suficiente no final de semana. E vamos retomar os nossos estudos. Eu gostaria de deixar duas reflexões. A primeira diz o seguinte: o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, o conhecimento é algo importantíssimo que vai nos auxiliar durante toda a nossa vida e é algo que é nosso. Ninguém pode tirá-lo de nós. A outra reflexão diz: posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto do que ontem, porque a cada dia nós avançamos um pouco mais rumo aos nossos sonhos, rumo à profissão que nós temos como expectativa, rumo a adquirir novos conhecimentos. E isso é importante, faz parte da nossa carreira estudantil e também faz toda a diferença em nossa vida. Então, nunca esqueçam que a cada dia nós avançamos nessa trilha do conhecimento que vai nos promover para a vida. Vamos abrir o nosso livro 2, na página 22, e vamos realizar a última questão da atividade anterior que ficou para realizarmos hoje. Lembrando que nós reforçamos os conceitos de resumo e resenha. Então, esse tópico aí, ó, que está como destacado importante, é um tópico interessante que está na página 22 do nosso livro. Coloca a data de hoje, certo? Que vai nos ajudar a esquematizar melhor a ideia de resumo. Ó, é muito comum no período escolar os professores solicitar pesquisas. E às vezes a dificuldade dessa tarefa não é nem você pesquisar as informações, mas é em como você vai organizar essas informações para apresentar, certo? O ato de resumir é algo que é importantíssimo para que a gente tenha um bom resultado, para que se tenha um bom trabalho. Então, mas no nosso dia a dia, o resumir é algo que é constante. Então, quando nós resumimos, o que é que nós fazemos? Nós apresentamos algo de forma menor. Nós enxugamos, vamos dizer assim, ok? Então, aqui onde estou indicando para vocês o tópico importante, são tópicos que nós encontramos no nosso livro, ok? Que nos dão algumas dicas para que nós possamos desenvolver um bom resumo. Não necessariamente você precisa seguir todos esses tópicos, aí é um método, mas isso não impede que você crie o seu próprio método para que você possa estar resumindo. Por que é importante nós analisarmos esses tópicos? Porque a questão que está vindo posterior aos tópicos é justamente uma proposta para a produção de um resumo. Então vamos lá. Primeiro, leia atentamente o texto a ser resumido. Eu não posso resumir um texto se eu não fiz a leitura dele por completo para que eu possa entender do que realmente o texto trata, ok? Segundo tópico, em cada parágrafo, sublinhe com um traço a ideia principal e com 2 traços as ideias secundárias. Obviamente que as ideias secundárias elas só vão complementar a ideia principal, que seria a ideia que está trazendo o ponto-chave do parágrafo. Terceiro tópico, se surgirem dúvidas quanto ao vocabulário apresentado, pesquise em um dicionário e coloque interrogações ao lado dos parágrafos cujas ideias você não conseguiu compreender, para esclarecê-las com o professor. Normalmente os textos que nós encontramos no nosso livro, eles vêm com os tópicos, né, com algumas palavras e os seus significados. Isso favorece. Mas caso na leitura do texto você perceba algumas outras palavras que você não conhece o significado, então a recomendação é que você pesquise, ok? Mas em caso de dúvidas também pode procurar o professor, pode me procurar que eu estou disponível para ajudá-los. Próximo tópico, releia todos os parágrafos, unindo as ideias principais e secundárias, mas desprezando exemplos, citações, enumerações, detalhes desnecessários para um resumo.
Como eu falei antes, se no resumo nós vamos enxugar, certo? Nós vamos dar uma reduzida, então eu tenho que descartar os exemplos, as citações, enumerações, porque são pontos que são acrescidos durante o texto e se eu deixá-los eu não vou estar construindo o resumo como deve ser. Outro tópico, faça uso de conectivos para ligar as palavras e não emita opiniões. Estão lembrados do que nós falamos acerca do resumo? O resumo é algo extremamente objetivo e nós não vamos emitir nossa opinião. Também não interfira na opinião do autor do texto original. Vamos pensar. Vocês vão fazer um resumo do texto da professora Letícia, mas vocês não concordam com a opinião da professora Letícia. Então, no resumo, você vai deixar claro isso. Não pode, certo? Nós vamos resumir de acordo com o que está lá. Agora, caso você fosse desenvolver uma resenha crítica, aí sim você poderia se posicionar. Próximo tópico, um bom truque é ler cada parágrafo e tentar dar a cada um deles um título que o resuma. Aí você vai dizer assim, mas são muito passos, eu consigo desenvolver um resumo de uma forma mais simples, sem precisar seguir todos esses passos. Não tem problema, mas a orientação que está sendo passada, ela está de uma forma bem destrinchada, que pode favorecer a sua construção, ok? A produção do seu resumo. Então, um bom truque é ler cada parágrafo e tentar dar a cada um deles um título que o resuma. Um bom resumo não deve ultrapassar 20% do texto original. Então, um resumo ele não é um texto extenso. Lembre-se de que a conclusão do autor do texto deve aparecer no resumo. Então, você vai fazer um apanhado geral sobre o assunto que o texto está trazendo, certo? Mas não esqueça que a conclusão do autor do texto precisa aparecer no seu resumo, certo? Então, tem alguns tópicos importantes que vale a pena considerarmos para que possamos produzir um bom resumo. E aí, na página 22, nós temos o seguinte. Como vimos anteriormente, resumir um texto significa reescrevê-lo com base em suas ideias centrais, buscando apresentar ao leitor apenas a sua essência, ou seja, eu vou verificar lá no texto quais são os pontos principais, certo? E vou organizar esses pontos apresentando apenas a sua essência, nada de detalhes acerca do texto. Para verificar se você compreendeu, faça um resumo da reportagem Tudo num Clique, A Vida na Era dos Apps. Você vai voltar às páginas até essa reportagem, Tudo num Clique, A Vida na Era dos Apps, e vai escrever um resumo sobre essa reportagem. O que essa reportagem abordou? Qual foi o ponto principal e qual foi a conclusão do autor do texto? Aí você vai responder isso na página 22, ok? É uma questão bem tranquila, mas caso você tenha dúvida, pode entrar em contato comigo que estou disponível para ajudar. Mas qual é a sua missão nessa questão? Fazer novamente a leitura da reportagem, já que nós lemos algumas aulas atrás, e você vai resumir sobre o que é que essa reportagem fala em sua essência, ok? Na próxima página, nós temos o seguinte. Nós temos alguns tópicos que precisam ser discutidos. O primeiro diz o seguinte: você já ouviu falar sobre a internet das coisas? Do que imagina que se trata? A palavra internet é bem comum aos nossos dias, mas a junção aí, internet das coisas, você já ouviu falar sobre isso? Você consegue imaginar do que pode se tratar? Segundo tópico, que informações você imagina haver nesta resenha? Vejam, nós fizemos a leitura de uma reportagem, que aqui vocês vão resumir. Agora nós vamos fazer a leitura de uma resenha crítica de um livro, certo? O nosso capítulo ele está voltado para a temática Revolução Tecnológica. Então, os avanços tecnológicos, aplicativos, funcionalidade da tecnologia na nossa vida. Então, nós vamos fazer a leitura de uma resenha crítica de um livro. Vocês vão perceber que, como é uma resenha crítica, não é um texto tão enxuto assim como um resumo, a gente vai perceber opiniões, entre outros pontos. Então, depois que você imaginar sobre o que pode haver nessa resenha,
você também vai pensar que críticas essa resenha deve fazer em relação ao livro, porque é um texto que é escrito fazendo uma análise do livro, certo? A Internet das Coisas. Então, ó, resenha crítica do livro A Internet das Coisas, de Eduardo Magrani, FGV Editora 2018. Então, você vai fazer a leitura desse texto e essa leitura você vai poder fazer consultando as páginas 23 e 24. Quando você realizar a leitura da página 23 e 24, nós vamos responder do primeiro até o quinto quesito, ok? Os próximos quesitos ficarão para as próximas aulas. Essa imagem que vocês estão vendo, ela está lá próximo ao texto, certo? E como nós vimos que é a resenha crítica de um livro, então vocês têm a imagem aí, ó, a Internet das Coisas, o nome do autor, a editora. Essa imagem você pode encontrar próxima ao livro. Lembrando que você vai encontrar também algumas palavras destacadas no texto e justamente ao lado você vai encontrar o vocabulário, né? A palavra e os seus significados, os verbetes. Então, primeiro quesito. Lembra que lá no início nós pensamos algumas coisas sobre o que vai falar, o que imagina que trata, que informações deve ter nessa resenha. Então, após a leitura do texto, no primeiro quesito você vai dizer se aquilo que você pensou antes de fazer a leitura, as hipóteses que você levantou, as informações que você achou que o texto ia falar ou algo do tipo, se confirmaram, sim ou não. Se confirmaram, por que se confirmaram? Se não se confirmaram, por que não se confirmaram, ok? Segundo quesito, você vai marcar apenas um parêntese. A pergunta é: qual é o conteúdo do primeiro e o segundo parágrafos? Qual é o assunto desses dois parágrafos? Primeiro, justificativas da crítica expressa no título. Segundo, apresentação de informações técnicas sobre o livro. Ou terceiro, apresentação do contexto social em que o livro foi escrito e a resenha produzida. Então, você vai conseguir responder essa questão observando o primeiro e o segundo parágrafos, tá? Então, só poderá ser marcada uma alternativa. Terceiro quesito, releia. Releia o primeiro parágrafo da resenha e responda aos itens. Então, agora com base no primeiro parágrafo. Percebam que cada questão traz a indicação do que nós precisamos analisar com detalhe, ok? Neste parágrafo, a autora da resenha está se referenciando ao texto fonte, explique. Nesse primeiro parágrafo, ela já está fazendo uma relação, uma referência ao livro que ela está produzindo a resenha crítica, ou ela está fazendo uma análise, o que é que ela pensa acerca do contexto social. Então, no terceiro letra A, você vai fazer justamente você vai fazer essa relação, certo? Se ela, no início do primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo, ela está se referindo já ao texto que ela está tomando como fonte, ou se ela está fazendo uma análise do que ela pensa sobre o contexto social. Letra B. O que é a internet das coisas, segundo a autora da resenha? Segundo a autora da resenha, a internet das coisas seria uma rede de objetos que favorecem o quê? Comunicação, interação, o que é que vocês acham? Letra C. Em quais objetos utilizados no dia a dia pode ser encontrada a internet das coisas, de acordo com a resenhadora? Meus amores, essa resposta vocês vão encontrar nitidamente no texto, ok? Quais são os objetos que são usados no dia a dia em que pode se encontrar essa internet das coisas? Então, vocês vão conferir lá no texto e vão colocar na letra C. Lembrando mais uma vez que em caso de dúvidas estou disponível para ajudá-los, ok? Letra D. Que opinião é apresentada pela resenhadora no final do primeiro parágrafo? Estão percebendo que essas informações elas vão ser apresentadas logo na parte inicial do texto, ok? Então, são respostas bem objetivas
que todas estão concentradas no primeiro parágrafo. Então, qual a opinião dela no finalzinho do primeiro parágrafo? O que é que ela diz acerca disso? Quarto quesito. Quais vantagens são apresentadas pela resenhadora em relação à internet das coisas? Por que a internet das coisas é algo que é vantajoso? Será que essa internet das coisas oferece novas oportunidades, facilita as atividades ou não? Então, você vai dizer sobre isso. E o último quesito, quais problemas a internet das coisas pode trazer ao usuário, segundo a resenhadora? Segundo a resenhadora, as informações, elas são seguras nessa perspectiva. As pessoas têm privacidade dos seus dados, sim ou não? Então, meus queridos, após a leitura, vocês vão tentar responder os 5 quesitos, ok? E nas próximas aulas nós vamos seguir com a atividade de compreensão acerca dessa resenha crítica. Desejo bons estudos, quero dizer que acredito muito no potencial de cada um e que estou sempre disponível para ajudá-los. Forte abraço!